Pai, nós te louvamos, Senhor meu Deus, por este momento precioso, Pai. Sim. Que o Senhor tem nos concedido no Teu Filho amado, Jesus Cristo. Que alegria, Senhor Deus, poder compartilhar esse momento com os meus amados irmãos que estão aqui, Senhor. Onde o Senhor nos concede a alegria de sermos um junto com o Senhor, Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada um que está aqui nessa noite, ó Pai. Conceda a nós o discernimento do Teu Espírito, a alegria da Sua presença, Pai. Que o Senhor, Papai querido, cumpra em nós, nessa noite, mais um pouco da porção que o Senhor quer derramar em cada um dos nossos corações essa noite, ó Pai. Revela do alto, Pai, as Suas maravilhas, Pai. Sim, sim. Revela do alto, Senhor Deus, as Suas riquezas, Pai. Faz essa obra, Pai, no coração de cada um nessa noite, ó Pai. Amém, Senhor. Que cada um saia daqui, Senhor Deus, regozijando, Senhor Deus, porque pôde contemplar a Tua face nessa noite, ó Pai. Espírito de Deus, realiza, Pai, em cada um a Sua boa obra aqui, Papai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te exaltamos, Pai, e glorificamos o Teu santo nome. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Nesses dias eu compartilhei na célula um pouco disso que eu vou compartilhar hoje, e foi maravilhoso. Podemos ser ricamente abençoados com esta palavra, e eu creio que o nosso Deus vai continuar realizando a sua boa obra nessa noite. Amém? Apocalipse capítulo 1 fala assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. O Pai, então, aqui entrega ao Senhor Jesus Cristo esta revelação para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vêm acontecer, e que Ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, notificou, deu aqui esse anjo a conhecer ao seu servo João. Versículo 2: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto tudo que viu. Nós temos aqui o que João está vendo. A revelação do livro de Apocalipse, quando fala sobre o livro de Apocalipse, é a revelação que João está tendo. E mostra aqui, João, então, foi notificado, o Senhor Jesus deu a conhecer a João, e João pôde comprovar, atestou, versículo 2, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto tudo o que estava vendo. Então, marque bem isso. O que João está vendo agora,
João está vendo, está comprovando, está vendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ele completa no versículo 3 da seguinte forma: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado é aquele que quem, pela manifestação da fé, aqueles que leem as palavras e ouvem as palavras delas e o guardam. Olha só, porque o tempo está próximo. Ele completa aí o que ele tem comprovado, o que foi entregue a ele, o que foi dado a conhecer a João e o que ele mesmo comprovou, o que ele mesmo está vendo, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Versículo 4. Do versículo 4 ao versículo 8, esse texto aqui fala sobre a soberania de Deus, do versículo 4 ao versículo 8. Ele começa o versículo 4, aqui no meio dela, aquele que era e que há de vir, e termina no versículo 8, da mesma forma, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa sessão aqui, ele fala sobre a soberania de Deus. João, então, ele, depois de ser dado a conhecer, comprovou o que estava vendo, e aqui ele vai falar sobre agora a soberania de Deus. E ele fala assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Esses 7 espíritos aqui falam sobre a autoridade do Espírito Santo. Nós temos aí no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, quais são esses? Fala assim: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de temor e o Espírito de conhecimento. Está ali no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Então, João está comprovando, está vendo o que foi dado a conhecer a ele, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Mas aqui ele fala assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Jesus Cristo, a fiel testemunha. Testemunha de quem? A fiel testemunha do Pai. Jesus Cristo, a fiel testemunha do Pai. Ele fala assim: aquele que é o primogênito dentre os mortos. Ele fala aqui, essa fiel testemunha é o primogênito dentre os mortos. Quem é esse primogênito dentre os mortos? Primogênito dentre os mortos é aquele, né? Ele completa aqui: aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou de todos os pecados. Aquele que nos ama. O primogênito dentre os mortos foi aquele que morreu a nossa morte. E através dessa morte, esse primogênito, está a nova criação. O primogênito dentre os mortos. Aquele que nos amou até o fim. Aquele que nos ama e derramou o seu sangue e nos libertou do pecado. Ele morreu a nossa morte no Senhor. Ele completa aqui: e o soberano dos reis da terra.
quem é este soberano dos reis da terra? Pois aqui ele está falando da sua soberania, aquele que era, que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E ele está falando dessa soberania. Ele fala assim: o soberano dos reis da terra. Quanta soberania existe sobre a terra ao decorrer de toda a criação, não é assim? Quantos homens grandiosos houve diante da terra, mas o Senhor Jesus Cristo fala que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nasceu num estábulo, aquele que não tinha onde reclinar a cabeça. O nosso Rei nasceu dessa maneira, aquele que nasceu no estábulo, aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, e aquele que foi rejeitado por todos os homens da terra. O nosso Rei, o soberano dos reis da terra, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É Ele, o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Não há rei como este, não há rei como este. Ele continua, versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdote para o Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui também ele continua falando dessa soberania, mas agora incluindo nós nessa soberania. Ele nos inclui como reino e sacerdote. Como que o Pai, na sua soberania, Ele nos leva ao seu reino, e no seu reino como sacerdotes. Qual é o papel? Qual é o papel de estarmos como rei e sacerdotes? Ele fala aqui: para o Deus e Pai, a Ele glória, honra e domínio. Nós somos constituídos, fomos colocados no reino do Senhor Jesus como reis e sacerdotes, um povo eleito, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, um povo separado para a glória do Deus e Pai. Ele fala assim: e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Eis que vem a nuvem, aqui ele fala da sua glória, e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão certamente. Amém. Já foi falado isso aqui nessa noite. Quando olhava para esse texto, eu ficava imaginando o Senhor Jesus vindo na sua glória, e os homens da terra com a cabeça erguida e olhando aqui a glória do Senhor, o Senhor na sua glória, o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós olhando para Ele. Mas a Bíblia fala aqui que todo olho verá, todo, até quanto os que transpassaram. Ele fala assim, e todas as tribos da terra se lamentarão. Como Valdeci disse, será um dia tremendo. Os poderes dos céus e da terra serão abalados. Todo olho verá esse dia. Quem não quer ver esse dia? A Bíblia fala que os homens se lamentarão, porque são homens que não esperam esse dia, que não querem ver esse dia. A Bíblia fala que homens entrarão em cavernas e pedirão para as pedras caírem sobre eles, porque esse dia vai ser tremendo, a Bíblia fala. E ele termina aqui falando da sua soberania. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é
e que há de vir o Todo-Poderoso. Continuando aí, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos. Agora, olha só o que João vai dizer: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João, ali no versículo 2, quando foi dado a conhecer a ele estava vendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Mas agora, Paulo aqui, ele fala que tem se achado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Que importante nós pararmos um pouco aqui para mostrar uma realidade que o apóstolo João estava vivendo. O apóstolo João, ele não tem se referido nesta situação aqui, que ele estava na ilha de Patmos por causa da soberania do Império Romano, ou por causa do império que estava perseguindo os cristãos, e por isso ele estava ali na ilha de Patmos. O apóstolo João, ele não se refere aqui, quando ele fala companheiro vosso na tribulação, no reino e na perseverança, ele não coloca aqui uma lamentação por estar nesse lugar, pelo seu estado de encarcerado nesse lugar. Paulo não declara isso, o apóstolo João não declara isso. João ele declara aqui que ele está naquele lugar por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Continuando. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: escreve o que vês no livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Nesse versículo 12 aqui, esses 7 candeeiros de ouro, ele mostra aqui no versículo 20 do capítulo 1, você vai ver aqui, que esses 7 candeeiros de ouro eram as 7 igrejas. Como ele colocou aqui, escreve e manda às 7 igrejas. Então, quando ele fala sobre voltei-me para ver quem falava comigo, e vi, voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Então João, ele vê aqui as 7 igrejas, as 7 igrejas, e ele fala assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Ele fala assim, que no meio desses candeeiros, o que ele viu? Um semelhante ao Filho do Homem. O que João mostra aqui? O Senhor Jesus no meio, o
Os 7 candeeiros são as igrejas. E o Senhor Jesus no meio, no centro. João vê aqui a glória do Senhor, o Senhor Jesus no meio da igreja, aquele que cuida e ministra as igrejas, aquele que ensina as igrejas. Por isso que João viu Jesus no meio da igreja. Quando nós começamos a falar que Jesus é o centro de todas as coisas, nós começamos a bater no nosso coração e pesquisar como isso pode funcionar, como isso pode acontecer em nós, como nós podemos conhecer mais isso. A Bíblia fala aqui que Jesus, no meio dos candeeiros, no meio da igreja, ele estava no centro, cuidando e ministrando sobre as igrejas. E quando ele fala assim que ele olha para Jesus, ele olha Jesus, né, no seu aspecto, e começa a descrever como ele vê o Senhor Jesus. Então, Jesus está no meio, ele que da igreja, ele que cuida e ministra a igreja. Então, João, quando vê, ele começa a descrever o que ele está vendo, quando ele vê o Senhor Jesus. E ele começa falando, né, sobre as vestes do Senhor Jesus. Ele fala assim, com vestes talares, ele fala, com vestes até os pés, cingido à altura do peito, com uma cinta, do quê? De ouro. João olha para Jesus nesse aspecto, né? E fala sobre, depois de ter falado, né, que ele viu Jesus no centro da igreja, da sua afeição como filho do homem, ele fala sobre esse outro aspecto, que Jesus está com vestes talares, com vestes até os pés, e cingido na altura do peito com uma cinta de ouro. E é descrito isso, quando João vê, a respeito da sua dignidade oficial. Ele fala assim, quando ele vê isso, isso representa a dignidade, né, oficial do Senhor Jesus. Quando nós falamos que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos, amém? Ele cita isso como aquele que é digno de receber esta honra e essa glória, depois de falar da sua afeição como filho do homem. E nós, muitas vezes, que nem eu escutei o Valdeci uma vez falar que parece que na casa dele, onde ele morava com os pais, tinha um velhão barbudo, né? Não é assim, Valdeci? Estava lá no quadro pintado assim. Ó, isso aí é o Deus Todo-Poderoso. Se olhar para ele, chegava a ficar com medo dele. Mas nós somos loucos para conhecer a face de Deus, não é assim? Tem homens que, na sua ciência, tentam descrever como foi Jesus, né? Cabelinho não sei o quê, né? Há uma corzinha mais tal, ou um cabelo mais comprido. Mas nós vamos ver ele face a face, a Bíblia fala. Vamos vê-lo face a face. Ele descreve sobre essa dignidade, quando ele olha para Jesus e vê as suas vestes. Quando ele olha para a sua cabeça, ele fala assim, cabeças com cabelos brancos como a alva da lã e como a neve. Os cabelos eram brancos como a alva da lã e como a neve. A cabeça fala sobre perfeita santidade.
a cabeça. Na cabeça, quando a palavra de Deus mostra para nós termos a mente de Cristo, é por aí que o nosso Senhor Jesus governa todo o nosso ser. A Bíblia fala que termos a mente de Cristo é termos uma vida de perfeita santidade, porque é aqui na nossa cabeça que nós vamos filtrar as coisas ruins, ou discernir o certo do errado. Então, quando ele cita essa perfeita dignidade, essa perfeita santidade, é nós, né, olharmos, né? Às vezes nós podemos olhar os cabelos brancos do Senhor Jesus Cristo e podemos dizer assim, quando nós olhamos para Jesus, olhamos que um homem velho, ele pode destacar como conhecimento, como experiência, né? Mas ele fala sobre santidade, perfeita santidade. Os olhos como chama de fogo, versículo 14, nós estamos. Os olhos como chama de fogo. Ele fala aqui sobre esse conhecimento consumidor. O Odeci disse aqui que Jesus é fogo consumidor. Olhos como chama de fogo, conhecimento consumidor. Nada fica oculto aos olhos do Senhor, nada. Ele é fogo consumidor. Por isso ele nos conhece. O Senhor conhece a nossa vida. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Versículo 15. Os pés semelhante a bronze polido. Quando ele fala dos pés, ele fala de justo juízo. Justo juízo é mostrar a separação. O que um juiz faz? Né? Quando ele fala justo juízo, um justo juízo, né? É aquele que o homem recebe pela sua, vamos dizer assim, recebe pela sua ação, vamos dizer, recebe pela sua ação. Então, o justo juízo é mostrar aqui os pés, como bronze polido, mostra o homem na sua separação do mundo, o homem sendo separado do mundo, não o homem, né, misturado com o mundo. Quando ele fala dos pés, é mostrando que o homem é separado do mundo, é o justo juízo. A sua voz como voz de muitas águas. Quando fala de voz, né? E ele confirma aqui, fala sobre a autoridade absoluta. Geralmente quando nós falamos de autoridade, né? O homem não baixa a voz para falar, né? Também não fica bichão também, né, Valdir? Quando vai falar, né? Gustavo. Mas quando fala de voz, fala sobre autoridade. Autoridade absoluta. Então, o homem, quando fala assim, quando vê como voz de muitas águas, e eu li um texto aqui em Ezequiel, vou só ler para você, não precisa abrir não, eu li ele, como que ele descreve, quando fala sobre a voz, muito, muito bonito. Ele fala assim, andando eles, Ezequiel 1:24, fala assim, andando eles, ouvi o tatalar das suas asas, como um rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi um estrondo tumultuoso, como um tropel de um exército, parando
eles abaixando as asas. Veio uma voz por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, parando eles, abaixando suas asas. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre uma espécie de trono estava sentado uma figura semelhante ao homem. Olha que maravilhoso, né? Quando nós falamos sobre autoridade. Versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Essas 7 estrelas também, ela é representada aqui no versículo 20 do capítulo 1 de Apocalipse, como os anjos da igreja. Quando nós olhamos para esta representação, podemos fazer a seguinte definição: que esses anjos da igreja eram aqueles que testemunhavam o Senhor Jesus. Então, quando foi colocado a João, quando João deu a conhecer e ele comprovou isso, então o anjo da igreja era aquele que leva os que estão com ele a conhecer a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Hoje, né, nós podemos olhar para a igreja hoje e até nos lamentarmos por isso, que hoje não há anjos, muito poucos anjos da igreja, que levam o homem a conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo. Hoje há senhores da igreja, mas muito pouco anjos da igreja. Então o Senhor, quando fala sobre as 7 estrelas, Ele entrega isso aos anjos da igreja, aqueles que levam o homem, o testemunho, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Também mostra aqui a respeito dessa espada afiada que sai da boca de Deus. Essa espada afiada que sai da boca de Deus fala sobre essa administração soberana. Então nós olhamos aqui, quando ele fala sobre as 7 estrelas, e representa as 7 estrelas como os anjos da igreja, ele continua aqui mostrando que da sua boca sai uma espada afiada com 2 gumes. Ele fala sobre a administração absoluta. Então, quem é que governa a igreja? Quem é que governa a igreja? Como nós vimos aqui, no meio dos candeeiros há alguém que cuida e ministra sobre a igreja, o Senhor Jesus. Ele é o governo da igreja. Ele fala aqui. Então, quando ele fala da boca que sai uma espada afiada de 2 gumes, ele fala sobre essa administração soberana. O homem não tem o governo da igreja. O homem não tem o governo. Muitos homens querem governar a igreja, mas nós não podemos fazer nada sem o verdadeiro administrador. Ele é aquele que cuida e aquele que nos ensina. Ele é o soberano. Então, quando ele mostra que dessa boca sai uma espada afiada, 2 gumes, é essa representação do que é gerado na igreja. De morte para morte e vida para vida. A espada afiada, ele faz esse trabalho. Leva o homem de morte para morte e de vida para vida. Então, ele que faz, né, esse governo sobre a igreja. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando fala isso, né, no seu rosto, como o sol na sua força, ele fala sobre
a sua verdade e transparente glória. Quando olhamos para a face de Jesus Cristo, nós vamos encontrar isso, a verdade e a transparente glória. Foi assim que diante desse monte o povo fugiu dessa glória, fugiu. Ele é a verdade, Ele é a transparente glória. Então o homem, quando se depara com isso, olha o que acontece. E João continua isso e mostra exatamente quando o homem se depara com isso. Versículo 17, ele fala assim: quando vi, ele da espada, ele falou do rosto que brilhava como o sol na sua força, né? Ele fala assim: quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha só, aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E o que ele pede, depois de revelar tudo isso a João? Quando João, né, ele tem aqui, e olha a respeito das 7 igrejas, ele mostra aqui para João escrever, não é assim? Depois que João fala assim que ele está ali por causa da palavra de Deus, do testemunho, no versículo 11, no capítulo 1, no versículo 11, ele fala assim: escreve, mande as igrejas, não é assim? Apocalipse 1:11. Mas depois de João ter tido toda essa revelação, ele coloca aqui no versículo 19: escreve, pois, as coisas que vistes, olha só, que são o que hão de acontecer e depois dessas. Agora, que importante nós compreendermos o que João está vendo aqui. Quando nós vemos a palavra aqui de João falando sobre a figura de Jesus Cristo, ele trata como fiel testemunha. Mas quando ele mostra que ele foi enviado, né, ali para comprovar isso, ele fala que ele está ali, que ele está vendo, e por causa de estar nele de Pátimo, ele está ali por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. O que vem a ser o testemunho de Jesus Cristo? É importante nós entendermos isso como igreja do Senhor, porque aqui representa a igreja. Jesus é a fiel testemunha do Pai, mas João fala assim: eu estou aqui por causa do testemunho de Jesus Cristo. Isso é importante a igreja conhecer. Ele fala: o que vês, escreve, e manda às igrejas. Manda às igrejas. O testemunho de Jesus Cristo é o versículo 18. Esse é o testemunho de Jesus Cristo. Ele fala assim: aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele fala, o testemunho do Senhor Jesus Cristo é a verdadeira vida de Cristo. E que importante nós entendermos isso a respeito da igreja do Senhor, porque assim
nós vamos compreender como que João pôde, né? Eu não tinha esse conhecimento, né, a respeito do livro de João, que o Valdeci colocou para nós aqui, mas fala que o livro de João foi o último livro a ser escrito, né? Mas quando nós começamos a compreender esse capítulo 1 do livro de Apocalipse, quando fala a respeito desse testemunho de Jesus Cristo, nós vamos entender que maravilhoso foi o que João escreveu no livro de João. Porque João, ele fala assim, olha, o testemunho de Jesus Cristo, sabe qual que é? É que ele está vivo, e eu estou comprovando, foi dado para mim a conhecer, e eu estou comprovando que ele está vivo pelos séculos dos séculos. Aí, João vai lá para o livro dele, mas que glória isso, que tremendo isso, que tremendo isso. O livro de João, eu não sei quantas vezes, mas se você procurar, você vai encontrar muitas vezes, mostrando Jesus a vida. Jesus a vida. Eu vou ler alguns textos que mostram isso. Ele inicia, olha só, ele já começa o livro exatamente dessa forma. Olha só, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que fez foi feito. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Olha só, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Três 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê. Olha só, seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para vida eterna. Cinco 39. Examinais as Escrituras, bem-aventurados os que leem, guardam e praticam a palavra. Não foi assim que João já começou a escrever o livro de Apocalipse? Ele fala aqui de novo, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. São elas. 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Olha só, contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Seis 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. 6,68. Respondeu-lhe Simão Pedro: olha só, tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna. Tu tens, Senhor. Ele fala assim: Senhor, para quem iremos nós? Para quem, Senhor? Porque tu tens a palavra de vida
eterna. João 10:10 fala assim: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. A oração de Jesus fala assim, João 17, versículo 3: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus, o João aqui, depois de ter dado a conhecer quem era o testemunho de Jesus Cristo, que era o Cristo que vive pelos séculos dos séculos, ele começa o livro dele, que Jesus era a vida, e Jesus era a vida, era a luz dos homens, em Jesus está a vida. Ele termina, ele começa mostrando esse verbo que é a vida, ele termina o Evangelho de João, ali no capítulo 20, da seguinte maneira, ele fala assim, o objetivo desse Evangelho, qual foi o objetivo de eu escrever esse Evangelho? Ele fala assim, ele termina no capítulo 20 de João, ele fala assim, qual foi o objetivo de eu escrever esse Evangelho, depois de ter dado a mim a conhecer quem é o testemunho de Jesus Cristo? Por causa disso eu estava lá na ilha de Patmos. Ele fala, qual é o objetivo de eu escrever esse livro? Ele fala assim, versículo 30, 20, versículo 30, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais em Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, o que aconteça? Tenhais vida em meu nome. Crendo. O Valdeci colocou o versículo 40 aqui, né? Que não criam nisso, né? Não quiseram crer na vida. Mas ele fala assim, olha, depois de ter dado a mim a conhecer, eu escrevi esse livro para que vocês tenham vida. Ele fala assim, crendo, vocês vão ter vida em meu nome. Então que maravilhoso nós podemos compreender a igreja do Senhor, que tem verdadeiramente manifestado a vida de Cristo. Nós temos nele, né, toda a nossa vida. É Ele quem administra a nossa vida. É Ele quem aconselha a nossa vida. É Ele quem cuida da nossa vida. É Ele quem governa a nossa vida. Sobre Ele está toda a autoridade desse governo. E o homem, tendo essa revelação, ele vai viver a vida de Cristo Jesus. A igreja do Senhor Jesus, é esta que vê o Filho de Deus. Revelação e Apocalipse a João. João viu. João comprovou. Foi dado a conhecer a ele. Exatamente isso que está sendo colocado no nosso meio nesses últimos dias. O Senhor no meio da igreja, cuidando e administrando a igreja, governando a igreja. Mas aqueles que não creem, mas aqueles que ainda são senhores da igreja, não crendo, não terá vida no seu nome. Amém? É isso que eu gostaria de compartilhar nessa noite. Vamos orar. Senhor meu Deus e glorioso Pai, te agradeço, Senhor Deus, por este privilégio, Pai,
Senhor poder nos ajudar, papai querido, porque nós somos imperfeitos, mas o Senhor é a testemunha fiel, verdadeira, Pai. Aquela que nos ensina, Pai, todos os dias. Todos os dias o Senhor tem nos ensinado no caminho que deve andar. Como nos chama de, o Senhor na Tua palavra, Pai, nos chama de bem-aventurados. Se nós lermos, se nós guardarmos as Suas palavras, se ouvirmos a Sua voz, o Senhor chama a Sua igreja de bem-aventurado, Pai. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, papai querido, continue realizando, Pai, essa boa obra em nós, Pai. Pai, que cada um de nós, Pai, receba a Tua porção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor seja glorificado no nosso meio, Pai. E levanta, meu Pai, vidas aqui, Senhor Deus, que compreendem o Teu chamado, Pai. Vidas aqui, Senhor Deus, que enxergam o Senhor, Pai. Vidas aqui, Senhor Deus, que se prostram diante de Ti, Senhor Deus, assim, meu Pai, como João se prostrou, quando viu, Senhor Deus, a Sua glória, como Paulo se prostrou, Senhor Deus, quando viu a Sua glória, Pai. Realiza, Senhor Deus, esse grande milagre em nosso meio, Pai. Que nós venhamos a cair nos Seus pés, Pai. Porque o Senhor, Pai, quem nos encoraja, Pai. É o Senhor quem nos diz, não temas. É o Senhor, Pai querido, quem nos levanta. É o Senhor quem nos toma pela mão, Papai querido. É o Senhor que nos leva, Senhor Deus, a um caminho perfeito, Papai querido. Por isso nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Continua nos ensinando, Pai. Continue, Senhor Deus, nos dando, Senhor Deus, a instrução do Teu Espírito, meu Pai. Aquele, Senhor Deus, que tem sido glorificado diante da Sua igreja, meu Pai. Aquele, Senhor Deus, que tem alavancado os Seus. Aquele, Senhor Deus, que nós, meu Pai, nos prostramos diante de Ti, Pai. Espírito de Deus, realiza essa boa obra, Pai. Por Teu louvor e para a Tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo.